Graça e paz. Hoje nós vamos ter mais um tempo de meditação nas Escrituras, na Palavra do Senhor. Essa palavra que é tão boa, ela é tão rica, ela é tão profunda, porque ela é a Palavra do Senhor, porque ela é inspirada. Quero te convidar agora, nesse momento, a prestar atenção àquilo que Deus tem para falar contigo e também a uma oração. Vamos orar para que Deus abençoe esse tempo da meditação na sua palavra. Você pode abaixar sua cabeça enquanto você ouve essa oração e concorda com ela. Aproxime-se de Deus, eleve o seu coração a Ele nesse momento. Eu não sei como é que você está, mas saiba que nós podemos falar com Deus. Nós podemos falar com Deus. Vamos falar com Ele agora nesse momento. Querido Deus, nós queremos pedir, ó Deus, a Ti que nesse momento abra os nossos olhos, o nosso entendimento para conhecermos mais do Senhor, para aprendermos a Tua palavra. É na Tua luz, Senhor, que nós conhecemos a verdadeira luz. Então, ilumina-nos nesse momento, Pai. É o que oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador e a nossa esperança. Amém. Meus irmãos, vocês já foram a uma feira? Minha mãe sempre pedia que eu fosse no Verdurão quando era pequeno, e como eu era muito esquecido, eu sempre tinha que fazer uma listinha. E aquela listinha de compras, ela não só era uma listinha de compras, mas ela me dava um dinheiro para que eu pudesse comprar exatamente aquilo ali. E eu tinha que ir no Verdurão e comprar aquele monte de coisas que minha mãe pedia. Mas quando eu chegava ali no Verdurão, eu me deparava com um monte de outras coisas. Muitas coisas. E eu era tentado ali, então, a comprar outras coisas. E algumas delas eram do meu agrado, né? Não tinham a ver com a lista da minha mãe. Eu queria comprar o salgadinho, o pirulito. E eu lembro que quando eu era muito pequeno, eu devia ter uns 11 anos, a minha mãe ela sempre pedia para eu ir comprar o pão. E aí daquele valor que ela me dava, eu tirava 25 centavos sem ela saber para comprar uma ficha para jogar no fliperama. Então, eu entendo às vezes a nossa vida cristã como se fosse eu quando era pequeno. Eu tinha um objetivo, eu tinha um dinheiro para gastar com aquele objetivo, mas as coisas ali ao redor me faziam desejar aquelas coisas ali, né? Por exemplo, fliperama ou um salgadinho. Mas não é só isso. Eu tinha que lutar contra o próprio desejo do meu coração, porque eu queria tanto jogar no fliperama que aquele meu desejo me fazia a fazer aquilo, né? Como disse Jesus, tudo procede de dentro do coração do homem, né? Nós não somos tentados simplesmente, tão somente pelas coisas externas, mas por aquilo que é interno. E esse texto que nós vamos meditar hoje, 1 João 2, do 15 ao 17, ele fala sobre isso. Ele fala de um mundo que apresenta coisas para nós, mas ele fala também de desejos que o nosso coração tem, que nos fazem comprar as propostas do mundo. Então não seja como eu quando era criança. Não aceite as propostas do seu coração e não aceite, através disso, do que o seu coração deseja, comprar aquilo que o mundo te propõe. Fique firme no Senhor. Fique firme nesse Deus que é bom e que é maravilhoso e que nos ama. E tenha cuidado para não cultivar uma mentalidade mundana. Nós podemos ver no texto de 1 João 2,15 três razões para não cultivar uma mentalidade mundana. Na semana passada nós vimos uma consequência de cultivar essa mentalidade mundana, que é aquele que cultiva uma mentalidade mundana não pode amar a Deus. Não tem como você amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Então, nós precisamos tomar cuidado para não cultivar uma mentalidade mundana e não sermos como uma criança que é seduzida de uma maneira tão rápida, né, pelas coisas desse mundo.
Vamos ler esse texto? 1 João 2, do 15 ao 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. São 3 razões aqui para nós não cultivarmos uma mentalidade mundana. Primeiro versículo nós já vimos na semana passada, mas quero pincelá-lo novamente hoje. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E é aqui, resumindo aquilo que nós conversamos na semana passada, o apóstolo João está dizendo, olha, se você ama o mundo, se você ama as coisas do mundo, se você ama as propostas do mundo, se você tem a mentalidade mundana, você não pode amar a Deus ao mesmo tempo. Então, aquele que ama o mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. E aí aqui a gente precisa entender o amor do Pai no sentido de que essa pessoa não pode amar o Pai. Essa pessoa não pode amar o Pai e o mundo ao mesmo tempo. Deus aqui, ele é retratado como um pai, ou seja, é aquele que conduz e providencia. Um pai é aquele que lidera, mas ele é aquele que provê também. Então, Deus, ele é aquele que traz proteção, ele dá sustento, ele conduz as nossas vidas. E aí, por algum motivo, as pessoas elas amam o mundo e não esse pai gracioso, maravilhoso. E o motivo é por causa do nosso pecado, né? Mas entendam o que o autor está focando aqui. Ele está dizendo, olha, se alguém ama o mundo, não pode amar o Pai. O Pai, aqui ele não usa a expressão Deus, Senhor, mas ele usa a expressão o Pai. E aí aqui a gente pode trabalhar a ideia de um relacionamento íntimo, né? Não tem como ter esse relacionamento íntimo, esse relacionamento gostoso com Deus, se nós temos esse relacionamento com o mundo, né? O amor que ele tem em mente aqui é aquele amor que cria vínculos, segundo o Kistemaker. A ideia de comunhão íntima, devoção leal, é o amor que Deus exige no resumo da lei, né? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um amor que cria vínculos. Então, se nós temos vínculos com o mundo, nós não podemos ter esse mesmo vínculo com o Pai. Não é possível isso. Isso é impossível. Da mesma forma que eu não podia ser obediente à minha mãe ao tirar apenas 25 centavos daquele valor para comprar uma ficha de fliperama, nós não podemos ser obedientes a Deus quando nós nos dedicamos ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Isso é muito importante, isso é muito interessante, isso é vital para as nossas vidas cristãs. 2 palavras que resumem, que são temáticas nessa carta, é a palavra comunhão e a palavra confiança, permanecer. Então, o que mostra que de fato nós temos comunhão com Deus, que nós permanecemos nele, que nós o conhecemos, o amor a Ele exclusivo, e não esse amor dividido, esse amor disputado. Não podemos amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, porque ou nós nos dedicaremos a um ou nos dedicaremos ao outro, ou adoraremos a um ou adoraremos ao outro. O mundo ele tem propostas, e aqui eu quero trabalhar o mundo no sentido do que João está trabalhando, uma mentalidade de fato mundana. O mundo aqui para João não é a criação como um todo, mas é toda mentalidade, todo valor mundano, todo comportamento mundano. Então, qualquer associação com essa expressão pecaminosa do mundo implica em não relacionamento com Deus. E aí aqui nós podemos ver essas expressões do mundo de maneira muito enfáticas, né? A corrupção, traições,
bebedices, drogas, essas coisas que o mundo, que são claramente mundanas, né? Qualquer envolvimento com esse tipo de pensamento, comportamento, atitude mundana é desprezível para Deus. Não tem como um marido que diz que ama a esposa e ao mesmo tempo ele tem um relacionamento conjugal com uma outra mulher. Ele não ama a sua esposa. Da mesma forma, não tem como nós dizermos que temos relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo um relacionamento com o mundo. Nós não podemos. A mentira, a fofoca, a maledicência, as iras, as orgias, as bebedices, todas essas coisas fazem parte de um comportamento mundano, desprezível. Nós não podemos, ao mesmo tempo que dizemos amar a Deus, amar o mundo. Gálatas. Lá em Gálatas, Paulo vai falar sobre o que é que faz parte dessas obras do mundo, né? Dessas obras da carne. E ele diz que as obras da carne são conhecidas e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, não tem como ser do reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, amar a Deus e ao mesmo tempo amar essas coisas. Não tem como, é impossível. Mas aqui o apóstolo João, ele nos apresenta também uma outra razão para nós não cultivarmos uma mentalidade mundana, que é uma mentalidade mundana procede do mundo e não de Deus. A mentalidade mundana, ela procede do mundo, ela não procede de Deus. Não tem como haver uma associação do mundo com o próprio Deus. Isso é impossível. O texto diz no versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. As coisas do mundo, aqui é interessante porque alguns autores, alguns teólogos, eles vão trabalhar essa ideia aqui de tudo que há no mundo, e ele trabalha três coisas, né? Tudo que há no mundo, a ideia aqui pode ser duas. A primeira, esse tudo que há no mundo se refere a essas três coisas, e essas três coisas são a apresentação do mundo. Mas uma segunda, e que eu acredito que é o que o texto está querendo trazer, que o Calvino vai trabalhar, que o Hendricks vai trabalhar, a ideia de que essas três coisas são um resumo do mundo, um resumo sintetizado. Então, obviamente, João não captou tudo que há no mundo nessas três expressões, mas isso daqui resume muito bem o que é o mundo. E ele coloca aqui pois tudo que há no mundo, primeiro, a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência aqui, no grego é epitimia. E essa palavra significa, você vai ver ela na Bíblia sendo traduzida por concupiscência, mas você vai ver ela também como paixões, você vai ver como desejo, cobiça, inclinações. Lá em Efésios 2:3, Paulo vai traduzir essa palavra epitimia por inclinação. Então, a ideia aqui é de cobiça, é de desejo. Então, o desejo da carne, o desejo carnal, aquilo que é nossa carne. E aí a gente precisa entender que carne não é o corpo, e a gente sempre está relacionando isso daqui com o sexual, né? Ainda que haja uma relação, sim, com a ideia sexual, isso vai muito além disso. Isso vai muito além de sexo, mas é tudo que nossa carne pecaminosa, é tudo que a carne aqui está relacionada ao pecado do homem, a tudo que nós desejamos, que vem desses desejos pecaminosos que nós temos. E isso vai além de sexo, mas também inclui isso, né? O desejo, por exemplo, por uma mulher. Quando nós olhamos para uma mulher com desejo impuro, nós estamos adulterando segundo Jesus Cristo. Mas tem outros desejos que nós podemos englobar aqui,
Por exemplo, nós podemos pensar em o desejo pelo reconhecimento. Nós, na nossa empresa, na nossa casa, nós podemos ter tanto desejo pelo reconhecimento, mas tanto anseio pelo reconhecimento, que nós decidimos que nós somos tão bons, mas tão importantes, que nós, quando nós não somos reconhecidos, nós gritamos com as pessoas, nós as bravejamos. Isso também tem a ver com o pecado. Então, todo desejo carnal, todo desejo da carne, especialmente trabalhando aqui as ideias dos pecados sexuais, a pornografia, a cobiça por outra mulher e outros pecados, a prostituição, mas aqui também englobando outros desejos que nos dominam, os desejos que nós temos, coisas que vêm de dentro. E aí, novamente, eu quero trazer a ilustração do início da feira. Nós compramos aquilo que nós desejamos. Os desejos, eles são o nível mais profundo do nosso pecado. Nós pecamos porque desejamos, nós pecamos porque amamos. A linguagem de João aqui é impressionante, ele está dizendo que nós amamos aquilo que nós idolatramos, e nós idolatramos somente aquilo que nós amamos, de modo que eu me dedico naquilo que eu amo. Então, se eu amo o reconhecimento, se eu amo o prazer, a excitação sexual, eu vou atrás dessas coisas, e isso faz parte do desejo, está dentro do homem. Se o primeiro versículo trabalha as coisas externas do mundo, esse segundo versículo trabalha o mundo que há no ser humano. Ele mostra que o mundo também está dentro de nós, e que o mundo é uma realidade terrível que quer nos consumir, e é apresentada por meio de desejos, de inclinações, de paixões que nós temos, de concupiscências. Então, os desejos da carne, mas ele fala aqui dos desejos dos olhos, né? E esses desejos dos olhos são aquelas coisas que nos enchem os olhos, são aquelas coisas que nos fazem... os olhos são a porta da alma, né? Então, quando nós contemplamos algo e achamos aquilo bom demais, então nós desejamos aquilo. E eu quero trabalhar aqui algumas coisas práticas, por exemplo, a questão de baixar um filme pelo torrent. Isso é ilícito. Isso é ilícito, isso é pecado. Isso é pecado. Você baixar um livro, você baixar uma música, isso é pecado. É algo que nós não podemos ter. Nós desejamos tanto aquilo para nos dar prazer, lazer ou algo. Nós olhamos, achamos aquilo interessante. Por exemplo, um filme, aquele filme que lançou, tem aquela propaganda toda em cima. Eu falo, eu preciso assistir esse filme, mesmo que eu não tenha dinheiro, mesmo que eu não tenha condições, eu vou assistir porque a internet me dá a oportunidade. E lembrem o que a Bíblia ensina: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Opa, eu vou deixar me contaminar? Eu vou fazer isso? Por exemplo, a comida. Outra coisa onde os crentes pecam muito é na questão da comida. Nós sempre usamos aquela expressão, né? O crente não bebe, mas come demais, né? Mas a Bíblia não diz que nós... por exemplo, o que o maná nos ensina? Deus nos ensina que nós só precisamos comer o suficiente, mas às vezes nós comemos mais do que a barriga, né? O olho é maior do que o estômago. E às vezes a gente trata isso como se não fosse pecado, mas são desejos que nos levam a extrapolar limites que Deus mesmo colocou. Nessa questão de baixar, por exemplo, nós temos aí um mandamento, né? Não cobiçarás. O quê? A sua mulher? A gente sempre trata isso dentro do âmbito sexual, mas a cobiça também é por material. Também é pela coisa do teu próximo. Lá em Êxodo ele fala: a casa do teu próximo, o carro do teu próximo. Não cobice o filme, não cobice aquele livro, não cobice aquela música. Quando eu estava no seminário, no primeiro ano do seminário, eu ainda baixava muita coisa. E eu conheci um seminarista na época que estava quase saindo, e uma vez ele me ensinou, ele falou bem assim: aquilo que eu não tenho e que eu não tenho condições de ter, é porque Deus não quer que eu tenha. É porque eu não preciso ter. E se eu me utilizo de formas ilegais para adquirir aquilo, é porque aquilo me domina. O desejo por algo é maior do que o desejo por Deus. E lembrem o que o primeiro versículo diz: se nós amamos o mundo a ponto de
pecarmos contra Deus, para adquirirmos as coisas do mundo, para aceitarmos as ofertas do mundo, para infringirmos a lei de Deus, nós não podemos amar a Deus. Nós não podemos amar a Deus. É muito importante entender isso. E aqui a soberba da vida, que é uma expressão que é muito difícil de tradução. Na Bíblia você vai ver muitas traduções para esse texto. Várias traduções vão apresentar, por exemplo, aqui vai botar a soberba da vida, mas em outros textos ele vai falar o amor ao dinheiro. Então, mas qual é a grande ideia disso daqui? É a ideia do reconhecimento, né? A ideia aqui é a mesma ideia ali do Éden, de querer ser igual a Deus. É de você desejar coisas grandes, coisas altas, né? E aqui é a ideia de arrogância, né? Então, são esses três âmbitos do pecado, dos desejos, que de algum modo resumem o mundo. E aí, quando nós pegamos as escrituras, nós vemos duas ilustrações muito boas para isso. Adão e Eva, eles são tentados pelos desejos da carne, né? Eles têm um desejo da carne, eles veem que aquela fruta ela é saborosa, é apetitosa, então é algo que vai satisfazer a nossa carne. Mas eles olham para ela e eles não só ficam desejosos, mas eles também ficam encantados. Os olhos contemplam aquela fruta e aí o que diz lá? Eles queriam ser iguais a Deus. Então eles queriam ser mais do que eles eram. Onde é que nós não cometemos esse pecado da soberba da vida? Quando nós entendemos quem nós somos. Quem nós somos? Pecadores. Nós estamos no pecado. No pecado nos concebeu a nossa mãe. É o que Davi afirma. Davi era um rei, mas ele dizia, eu estou em pecado. Eu sou um pecador. Paulo, sendo quem era, ele diz, todos pecaram. Não há ninguém justo, nenhum sequer. Ninguém, inclusive eu. Nós entendemos, nós não praticamos a soberba da vida quando nós praticamos a humildade. E para ser humilde nós precisamos entender a nossa devassidão, a nossa negritude, nossa escuridão. É necessário isso. Quando é que eu sou humilde? Quando eu me reconheço diante de Deus. Quem é Deus? Um Deus que é santo. Quem sou eu? Eu sou um pecador, imerecedor da sua graça. Eu não mereço nada, eu mereço o inferno. E Deus me salvou pela graça. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando eu considero meu irmão superior a mim mesmo, eu não estou praticando a soberba da vida. Não é o que diz lá em Filipenses? Considere o outro superior a si mesmo. Considere o outro mais importante do que você. Nós nos dedicamos mais a nós ou aos outros. Nós amamos mais o próximo ou a nós mesmos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas o que ele diz é que todas essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Jesus experimentou essas tentações também, mas ele venceu como? Pela palavra. Como é que nós permanecemos firmes contra as tentações do nosso coração, contra as apresentações do mundo e contra os ataques do diabo? Não é o que diz lá no capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 14? O que diz lá? Como é que os jovens vão ficar firmes contra o Satanás? Permanecendo na palavra. Pela palavra. Não procede do mundo. Não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência da carne, esses desejos que nós temos. E por mais que eles pareçam ser desejos sem base, sem pecado. Meus irmãos, Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós podemos transformar qualquer coisa no ídolo. O filho pode ser um ídolo, o marido pode ser um ídolo, o trabalho pode ser um ídolo, até mesmo o serviço na igreja pode ser um ídolo. Uma pessoa que serve para que ela seja reconhecida e receba um tapinha nas costas, ela tem um ídolo e ela está em pecado dentro da igreja. O ministério, ser pastor pode ser um ídolo. Nós podemos fazer com que o ministério seja um ídolo, o serviço a Deus seja um ídolo. De modo que nós não somos definidos na nossa vida cristã pelo que fazemos, mas por quem somos diante de Deus, quem somos em Cristo Jesus. Nós não seremos aceitos por Deus porque nós fizemos muito para Ele. Nós seremos aceitos por Deus porque Cristo fez tudo por nós. E agora nós fazemos tudo por Ele.
Essa é a grande diferença. E ele trabalha aqui uma terceira razão para nós não termos uma mentalidade mundana, porque a mentalidade mundana produz apenas prazeres transitórios. O versículo 17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui o texto está dizendo, o mundo ele passa, e aqui a ideia, ele está usando uma espécie de metáfora para dizer que o mundo é como se fosse um ser humano que está morrendo. O mundo ele teve início, mas ele tem um fim. O mundo aqui, essa mentalidade, esses comportamentos, o mundo e esses comportamentos, né? Então o mundo como um todo, ele tem um tempo predeterminado. O mundo um dia ele vai cessar. Essa é a grande questão. Só que não é só isso que passa, mas as concupiscências do mundo, esses desejos, eles são enganosos. Esses desejos que nós temos, mas qual é o problema disso? Qual é o problema de ter uma relação com o mundo dessa forma? Porque é transitório. Nós estamos afirmando as nossas vidas em cima do quê? Em cima de palha? Em cima de vento? Porque o mundo é transitório, o mundo passa, as coisas do mundo passam. Mas a palavra do Senhor não passa. Jesus vai dizer que tudo vai passar, o mundo vai passar, mas as minhas palavras permanecerão, a palavra não passa. A vontade de Deus, ele está dizendo, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E onde é que estão as palavras do Pai, a vontade do Pai? Nas Escrituras. Como é que nós vamos viver uma vida de permanecimento, de firmeza, por meio da palavra? Mas o mundo vai passar, esses desejos carnais irão passar, esses desejos que os olhos nos trazem irão passar, essa soberba vai passar. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós vemos isso. O Salomão lá, ele fala assim, olha, a gente trabalhar, tudo isso é em vão, porque uma hora a gente vai se cansar e o trabalho não deu o que a gente queria, como queria. E ele nos decepcionou, mas o Senhor não decepciona. O Senhor ele não nos frustra, porque as promessas dele são fiéis, são reais, são verdadeiras. Nós podemos firmar o nosso passo nele. Ele é uma rocha mais do que firme. Nesses tempos de coronavírus, eu tenho visto as pessoas algumas pessoas afirmando a sua esperança numa revolução política. Não é evolução política, mas isso é banal, porque a política também vai passar. Haverá um rei um dia que sentará no trono e regerá com verdade, equidade e justiça, mas até esse dia os homens vão nos decepcionar e sempre nos decepcionarão. E é natural, faz parte, porque o homem é assim, nós somos assim, você é assim, eu também sou assim. Então o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Então esses desejos que nós temos, mas poxa vida, é o filme do ano. Cara, você prefere assistir o filme do ano do que satisfazer a vontade de Deus, do que glorificar a Deus? Poxa, mas é aquele rodízio de pizza. Mas você prefere comer até se empanturrar a ponto de pecar contra Deus, porque a Bíblia diz que os glutões também não herdarão o reino dos céus, mas a gente esquece disso, a gente acha que é só o adúltero. Mas o glutão não vai herdar o reino dos céus. Não vai. Então, se nós somos dominados pelo nosso estômago, nós não somos dominados por Deus. Nós não somos servos de Deus, nós não somos filhos de Deus. E o amor de Deus não está em nós. E nós não podemos amar a Deus se nós não temos o amor de Deus em nós. Porque João, nós vamos ver isso mais para frente, diz que nós amamos porque Ele amou primeiro. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou. Mas se eu amo mais o mundo, e isso se reflete numa forma de vida pecaminosa, eu não amo a Deus. Calvino vai dizer que essa concupiscência da carne, essa concupiscência dos olhos são os desejos pecaminosos. E a soberba da vida é a prática pecaminosa. Eu não sei se eu concordo com ele nesse ponto, mas o que eu concordo é que nós pecamos por desejo e nós pecamos por prática. Independente de qual seja, nós não podemos ser aceitos por Deus. Por pecado de desejo, por pecado de prática, por pecado de intenção, por pecado de vontade. Deus nos criou para viver para a glória dele.
Mas às vezes nós não vivemos porque nós estamos desejando o mundo mais do que o próprio Deus. Você adora aquilo que você ama. Em quem você tem dedicado o seu tempo e a sua vida? O texto diz, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meus irmãos, aqui já caminhando para um encerramento, lembrando os irmãos que o apóstolo ele está aqui combatendo uma heresia gnóstica que afirmava que a matéria ela é má, que o corpo ele é mau e que a nossa alma é boa. Isso é mentira. Ele também está combatendo uma heresia que dizia que Jesus não veio em carne porque como a matéria é má, então Jesus ele é só uma manifestação do divino, ele não é o próprio Deus. Então, e João está dizendo, olha, de fato o mundo reside no maligno, mas o mundo não é dono do maligno. O maligno não é dono do mundo é o Senhor. Mas o Senhor é o que criou o mundo, o que amou o mundo, o que cuida do mundo, mas ele não tolera a mentalidade pecaminosa do mundo, os valores do mundo, os conceitos do mundo, e ele não vai tolerar aqueles que se dedicam a esses itens do mundo. Então, se você se dedica a essas coisas, Deus não vai te fazer alguém que permanece. E aí, lembrando que a ideia é que aquele que aceita as doutrinas dos gnósticos, as doutrinas erradas, naturalmente vão ter uma prática errada. E aqui agora ele está falando da prática, mas daqueles que aceitaram. E aí o tempo todo essa palavra permanecer aparece nessa carta. Ela aparece várias vezes nessa carta, essa palavra permanecer. De modo que permanecer é algo que é exigido do cristão. Mas como é que nós permanecemos? Quando nós permanecemos na palavra, na doutrina correta. E então temos uma prática correta por meio de um amor a Deus e não um amor ao mundo. Então, o mundo passa. O que é que você tem se dedicado? Perceba que isso é transitório. Saiba que isso vai passar. Não adianta se dedicar a isso não. Então, vou te dizer em que você pode se dedicar. Na rocha que é Cristo. Você pode se dedicar naquele que morreu na cruz do Calvário e dizer, olha, eu não quero mais, Senhor, viver para o mundo. Eu quero viver para Ti. Eu quero abandonar as minhas práticas pecaminosas, as mentalidades pecaminosas e me entregar ao Senhor. Me ajuda. Sem Ti eu nada posso fazer. Me dá essa graça, Senhor, para viver para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra. Quero te chamar a nessa noite se arrepender do seu pecado, se arrepender da mentalidade pecaminosa, abandonar essa mentalidade porque ela nos leva a uma vida de pecado. Substitua essa mentalidade por uma vida na palavra. Troque os comportamentos pecaminosos por comportamentos que agradam ao Senhor. Mas antes de atacar as práticas, você tem que atacar os desejos. O problema é o nosso coração, que é um coração torto, um coração quebrado, que deseja o que não deveria. E o desejo é algo muito forte. É difícil lidar com o amor. Nós vemos isso em adolescentes, né? Os adolescentes, eles quando ficam apaixonados, né? Eles fazem loucuras, porque é difícil mesmo você dominar os desejos, mas nós somos chamados a dominar os desejos. Nós não podemos dominar